Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para dar início a mais um Jardim de Oração. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro, Janeiro já passou e agora temos pela frente mais um mês e nós vamos estar nesse momento estudando a Palavra de Deus, Eu quero convidar você para estarmos refletindo. O tema que é proposto neste dia é permaneça firme na oração, do pastor Samuel Mouta, Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, O texto que foi indicado se encontra lá em Mateus capítulo 26, 36 ao 46, Então nós vamos estar lendo esse texto, depois nós vamos passar para a reflexão do Jardim de Oração, e que você possa estar aproveitando esse estudo para estar revendo também a sua vida de oração, Eu não sei como anda, mas a Bíblia diz que nós precisamos estar orando sem cessar, Então vamos nesse momento ler esse texto, Esse texto fala sobre a oração de Jesus no Getsemane. Mateus capítulo 26, 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, Nós vamos estar meditando nesse tema, permaneça firme na oração, Por quê? Porque nós temos um exemplo a ser seguido, Porque todo o ministério do Senhor Jesus, ele foi um ministério de oração. E esse foi um momento crítico no ministério de Jesus, Jesus estava para ser entregue nas mãos de dos pecadores, para ser crucificado por nós ali na cruz do Calvário, E o que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus, Então, que nós possamos estar seguindo esse modelo, que nós possamos estar orando, ter uma vida de oração, porque assim como Jesus ele passou por um momento difícil, nós também passamos por momentos difíceis. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, Então, para que nós venhamos a vencer os momentos difíceis, Deus tem colocado em nossas mãos uma arma poderosa, que é a oração, Como já dizia o pastor Tongini, Ernest Tongini: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder;
nenhuma oração, nenhum poder, né? Então que nós possamos lançar mão dessa arma e orar em todo tempo, por quantos dias são maus, né? Então, o pastor Samuel Mouta, ele traz essa mensagem para os nossos corações, com esse tema maravilhoso que é: permaneça firme na oração. O versículo que ele destaca é o versículo 40, quando diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: vós não pudeste vigiar comigo nem uma hora, né? Então os discípulos, eles não conseguiram ficar vigiando, orando com Jesus, por muito tempo. Eles adormeceram. Por quê? Porque na oração é uma luta, Para ter uma vida de oração, uma vida de consagração à palavra, é uma luta, mas nós precisamos perseverar, porque através da oração e da palavra é que nós temos a vitória. Amém? Então ele começa aqui assim, essa reflexão: não é fácil permanecer firme na oração. Não é fácil, É uma luta constante. São tantas coisas a fazer, correria, distrações e entretenimentos, que acabamos não nos dedicando como deveríamos à oração, Então, muitas coisas, Então, o que a gente precisa fazer? Priorizar, administrar o nosso tempo, A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nós precisamos administrar o nosso tempo e separar um momento para a oração, Mas às vezes, devido à correria, tanta coisa, a gente acaba se esquecendo do que é o principal para a nossa vida, Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então nós precisamos priorizar a oração na nossa vida. Durante o seu ministério, Jesus permaneceu firme na oração, sem cessar, Como eu falei no princípio, o ministério do Senhor Jesus foi um ministério de oração. Naquele momento difícil de enfrentar a cruz e tudo que ela implicava, o Senhor buscou o Pai em oração, Então ele buscou o Pai. Por quê? Porque era um momento difícil. Ele precisava da comunhão, Ele já tinha essa comunhão com Deus, mas ele precisava dessa comunhão com Deus para enfrentar a cruz, Então ele buscou aquele que o podia o livrar da morte, o Pai. Então ele buscou em oração. Abriu-se com ele em perfeita intimidade, expôs o seu pedido, buscou a vontade do Pai, Então o que ele fez? Ele orou e por 3 vezes ele falou assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai, Então ele colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, mas ele se expôs, Ele colocou o desejo do seu coração, Mas, sobretudo, ele não ficou com a sua vontade, ele priorizou a vontade de Deus, Por quê? Porque a vontade de Deus, como diz a palavra lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 3, é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos colocar aquilo que nos aflige, em oração diante do Senhor. Amém? Ele chamou Pedro, Tiago e João para o acompanharem, Porque eles estavam sempre juntos ali com Jesus. Eles faziam parte do círculo mais íntimo do Senhor Jesus, Então, nesse momento, Jesus chamou eles para o acompanharem na oração, Mas os discípulos estavam com tanto sono que não podiam permanecer acordados.
eles vacilaram, cochilaram, desistiram e dormiram, né? Então, naquele momento crucial, né? Em vez de eles estarem orando, eles dormiram, né? E nós também não podemos dormir, nós precisamos estar acordados. A Bíblia diz: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, né? Então também estamos vivendo um momento crucial, um momento difícil neste mundo, né? Estamos vivendo aí um momento de pandemia. E o que nós podemos fazer como servo de Deus, como povo de Deus? Nós podemos orar, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Mas muitos estão dormindo, em vez de estarem clamando ao Senhor, estão reclamando da situação, né? Então nós podemos orar, né? Nós podemos orar, porque a oração ela é a chave da vitória, né? Ela tem um resultado. Por quê? Porque Deus ouve as nossas orações e Ele entra com a providência na nossa vida e na vida daqueles também que nós oramos. Amém? Não somos melhores que aqueles discípulos. Cochilamos, distraímos-nos, ocupamos nosso tempo com outras coisas. Muitas vezes deixamos a oração em segundo plano, né? Assim como os discípulos dormiram, às vezes também nós cochilamos, nós dormimos, e muitas das vezes nós deixamos a oração em segundo plano, né? Mas nós precisamos orar, porquanto os dias são maus, né? Mas muitas das vezes nós não fazemos aquilo que precisamos fazer, né? Como povo de Deus, nós precisamos orar, né? Precisamos fazer alguma coisa. Eu lembro do episódio lá de Jonas, né? Quando o barco estava, o mar estava revolto e as outras pessoas que estavam no barco estavam buscando lá os seus deuses para ver se trazia alguma solução, enquanto Jonas, que conhecia o Deus verdadeiro, estava dormindo, né? Jonas, que poderia fazer alguma coisa, não, ele ficou dormindo. E nós podemos fazer alguma coisa, e uma dessas coisas que nós podemos fazer a oração, às vezes não fazemos, estamos dormindo, né? Então, não somos melhores do que aqueles discípulos. Muitas vezes deixamos a oração em segundo plano. Aí ele conta uma experiência aqui. Ouvi a história do irmão Marmério Moretti, batizado na Igreja Batista de Tábua, em São Fidélis, Rio de Janeiro, na década de 1930. Ele vigiava em oração durante a noite inteira. Ao amanhecer, seguia para a lavoura. Sua esposa dizia que ele dormia umas poucas horas após o almoço e logo voltava para a roça. Então vinha novamente à noite e ele outra vez se dedicava à oração. Permaneceu assim firme na oração por muitos anos. Muitas vezes viu Deus agir milagrosamente, salvando pessoas, inclusive seu neto Fernando Arede. Hoje, né, a pessoa que está contando essa história, meu colega missionário na Junta de Missões Nacionais. Vale a pena permanecer em oração. Então ele conta essa experiência, né, desse senhor que orava sem cessar. E aí ele pôde ter várias experiências com Deus, né? Às vezes a gente fica reclamando, mas eu não sinto Deus, eu não ouço Deus, né? Mas por quê? Porque muitas das vezes não busca Deus. Quando a pessoa começa a buscar a Deus através da sua palavra, através da oração, através
do envolvimento com a sua obra, ela vai ver que Deus, ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus continua operando milagres e maravilhas, né? Foi o caso aqui desse senhor que orava sem cessar e por isso viu o milagre de Deus acontecer por diversas vezes, amém? Então, por isso que nós precisamos nos dedicar à oração, né? A oração abre porta, a oração transforma a vida, a oração liberta e a oração faz com que pessoas que a gente até duvida, né? Que possa vir a aceitar Jesus, aceite a Jesus, né? Às vezes você pensa assim, mas fulano ali, aquele ali não tem jeito, aquele ali vai permanecer assim até a morte. Mas a oração, ela pode transformar o coração do pecador, do coração mais duro, né? Por isso que é importante nós orarmos. E aí, para finalizar, ele coloca assim, ó: que preço você está disposto a pagar para experimentar uma vida poderosa de oração, né? Que preço você está disposto a pagar para experimentar uma vida poderosa de oração? Você está disposto a isso? Você está disposto a abrir mão das suas prioridades, do seu tempo, né? E investir e consagrar a sua vida em oração? Separar um tempo para estar ali na presença de Deus, né? A gente quer muito ouvir a voz de Deus, mas a gente não tem tempo para Deus, parar ali para falar com Ele e esperar ouvir o que Ele tem para falar para nós, né? Então você está disposto? Se você está disposto a fazer isso, você vai ver que a partir do momento em que você tiver uma vida de oração, a sua vida espiritual ela vai mudar de forma gradativamente e exponencialmente. Amém? Então, que você possa permanecer firme na oração. Você vai ter muitas lutas, mas pode ter certeza, você vai ter grandes vitórias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? E que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir numa vida de oração, de comunhão com Ele. Vamos orar nesse momento? Vamos orar, né? Falamos de oração, precisamos fechar o estudo com oração. Então eu convido a você para orar, né? Ore nesse momento, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, por esse tema tão importante que é oração, Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar orando. A Tua Bíblia, a Tua palavra diz que nós precisamos orar sem cessar, e porque os dias são maus, Senhor, nós precisamos orar. Ó Deus, nós precisamos nos colocar na brecha, Senhor, em prol das pessoas que estão neste mundo, ó Deus. Muitas pessoas estão perdidas, caminhando sem direção, ó Deus. Muitas lares, muitas famílias, muitas pessoas estão enfermas, Senhor, mas o Senhor tem colocado nas nossas mãos essa ferramenta tão poderosa que é a oração, Senhor. Ó Deus, que nós como igreja possamos estar orando, porque a Tua palavra diz que oração de um justo pode muitos de seus efeitos. Através da oração, o Senhor tem operado milagres e maravilhas. Continue conosco, ó Deus, que nada venha nos impedir, ó Deus, de termos um momento contigo através da oração. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.